Então, ó, Flávia, Querido. conta pra gente como é que foi o começo, né? Porque a gente sabe que você cresceu não tendo contato com o Pelé. Como que foi essa conexão e como é que disso surgiu o que você construiu depois e a sua relação com o futebol também, porque eu não sei se tinha uma antes disso e tal. Conta pra gente um pouco. Então, conheci meu pai com 20 anos, né? E foi muito, eu falo, a minha história é um pouco mágica, é meio a história da carochinha, né? Uma tia, meu pai conheceu minha mãe num jogos em Porto Alegre. Foi uma noite, ficaram juntos. Minha mãe era uma mulher muito bonita. Enfim, tiveram um romance. Ele continuou, isso foi em 1900, foi 69, um pouquinho antes da Copa, né? E, enfim, continuou. Minha mãe ficou grávida, teve a Flávia, me omitiu toda a minha história, né? Ela casou com uma outra pessoa. Essa pessoa passou a ser o meu pai. Não percebi que existia alguma diferença. E, enfim, aos 20 anos, ela achou por bem contar. E, enfim, fui conhecer meu pai, que também sabia da história, mas passou, né? É aquela coisa, ele estava no meio de Copa, minha mãe, ele era casado, minha mãe não queria estragar casamento de ninguém. Mas, enfim, gente, foi tão mágico. Vim conhecer Pelé e a única coisa que ele falava era: por que que não me procuraram antes? Por que que não me procuraram antes? E a gente sempre teve uma conexão muito grande, e desde então, desde esse dia que foi incrível, foi 9 de abril de 1990. E olha que louco, meu pai me dá uma bola assinada 10 de abril de 1990. Meu filho nasce que dia? 10 de abril de Caramba. 2007. Olha que máximo. Enfim, eu posso falar que é encontro de almas. Eu não sei o que vocês acreditam, mas desde o dia que eu conheci, e eu falo, meu pai foi embora comigo, segurando a minha mão. Agora, dia 29, a gente vai fazer um ano sem ele. E eu falo que o maior presente que ele podia ter me dado é ter feito essa passagem segurando a minha mão. Dos filhos, eu era a única naquele horário que estava com ele, né? E foi muito fácil, porque, aí eu conto pra vocês, como eu cresci com um outro pai, quando eu conheço o Pelé, eu não conheço Pelé, eu conheço o Edson, né? Eu não cresci com aquela ausência de pai, porque o meu pai foi muito ocupado, meus irmãos, Kelly, Edinho, Jennifer, que são do primeiro casamento, ele estava no auge, no fim ele viajava muito, tinha muitos jogos, então acabou que aquela presença de pai era falta, né? E para criança, a gente não importa se seu pai é A, B ou C, você quer o teu pai presente, né? Então eu acho que cresce com um vazio de uma falta de um pai, na essência. Eu não tive essa falta. Eu tive um pai que cobriu. Então, quando eu chego para conhecer Pelé, chego de coração aberto. Então, eu não vejo... o approach é outro, né? E o que faz a nossa comunhão, todos esses anos, ser muito legal. Então, a gente era muito cúmplice, a gente se entendia pelo olhar, era muito engraçado, assim. Meu pai, coisas assim surreais que aconteceram, de situações, e ele me olhar, ele entendeu o que eu estava falando e ele falava assim. Então foi muito fácil ser filha dele, né, nesse contexto. Eu sou super agraciada. Que legal. E aí, assim, você não sabia de nada dele até os 20 anos. Até os 20 E você anos. tinha alguma ligação com o futebol até essa etapa ou não? Então, não, sabe por quê? Porque minha mãe é louca por futebol e me irritava profundamente que ela assiste Série A, Série B, todo mundo que fala de futebol ela assiste, então aquilo era muito chato. E eu sempre adorei o esporte, um pouco ativista, né? Tudo pro futebol e nada pros outros esportes. Então eu não gostava muito de futebol, mas não tem jeito, né? O DNA corre, quando é Copa do Mundo a gente gosta, e eu passei a acompanhar por conta dela, porque com ela a gente vai desde sempre, minha mãe sempre vai ao estádio, então ela levava a gente eu com a família desse meu padrasto, tenho 2 irmãs, mas íamos sempre aos jogos, então, ao estádio. Então, sempre tinha um coração em relação, mas sempre com um olhar ruim, porque futebol, tudo pro futebol. Verdade, assim, eu passo a viver mais o futebol com o nascimento de um filho, né? Filho te transforma, e aí o meu filho louco
pelo São Paulo. É mesmo? O cara é São Paulino. E aí, assim, eu passo a viver mais, mas sempre respeitou. Vô super democrático, adorava e respeitava o neto São Paulino. Porque dos meus irmãos, a única que tem filho homem aqui no Brasil sou eu. Kelly tem 4 filhos, mas mora nos Estados Unidos. 2 meninos e 2 meninas. E o Edinho, 2 meninas, né? Aqui no Brasil. Então, aquela proximidade de vô, né? Mais um masculino foi com o Arthur, porque aí não tem jeito. Aí os dois, alma gêmea, e falavam de futebol. O Arthur ligava, vô, como é que foi? E discutiam a coisa do futebol. Muito legal, muito legal. E aí, quando ela te diz... Porque, assim, é curiosidade mesmo, tá? Porque isso é muito louco. Tipo, muito. Você não sabe de nada de quem é, de fato, o seu pai, né? E como é que é quando ela te conta que o seu pai é o homem, é o Pelé? Como é que é? Como é que você recebe isso? Porque deve ser um absurdo, né? Com certeza, né? É um balde de água gelada, né? Mas... eu te falo, como eu tinha uma figura de pai, né? Eu tive uma figura de pai por todo o tempo, é aquela surpresa, tá, mas tudo bem, e aí, o que vai mudar agora? Porque eu tenho um pai, né? Eu tenho uma pessoa que cuidou e me criou desde os 3 anos de idade, né? Esse meu padrasto, Juarez, entrou na nossa vida aos 3 anos. Então, dos 3 aos 20, tem muito, não tem como não ter uma ligação. E, na verdade, num primeiro momento, eu falei, tá bom, vai ficar assim mesmo, ele vai estar lá na vida dele e eu vou ficar aqui na nossa vida. E aí, a verdade é que minha mãe se separa desse meu padrasto e vamos morar em Porto Alegre. Ela volta, minha mãe é gaúcha. E uma tia minha que estava com a minha mãe quando minha mãe conheceu meu pai, ela falou, não dá para Flávia ficar e ele ficar sem se conhecerem. Tia Beth... manda um beijo para ela, escreveu uma carta contando pro Pelé que ele tinha uma filha, que aconteceu assim, assim, assado, e aí ele recebe essa carta. Por isso que eu falo, é uma história de contos de fada. E aí ele liga para essa minha tia e aí começa a conversa. Como? Por que nunca procuraram? E assim, ele lembrava da minha mãe e tudo mais. E aí ele falou, eu quero conhecer a Flávia. Manda a Flávia, que é nesse dia, 9 de abril de 1990. Eu venho, conheço... e foi muito engraçado, ele estava lá na Jaú, estava no telefone, porque ele sempre gostava de fazer um disfarce, né? Quando você chegava, o JP sabe, ele chega, ele fica meio disfarçado, finge que não está prestando atenção. Aí eu cheguei, né, quietinha, fui lá, já fui abraçando ele já foi abraçando, daí já começou, né? Como é que foi, como é que não foi, por que nunca procurou? Ele muito sempre simples e aberto, muito acessível, né? O que todo mundo... eu brinco com os meninos e falo, eu passei a conhecer o Pelé agora, gente, esse ano, né? Comecei a fazer um podcast contando as histórias dele, então a gente convida amigos, jogadores e jornalistas para contar. O Edson, o Pelé chegava em casa e deixava o Edson na porta. E entrava o Edson. Então, hoje, a gente, né, os filhos, a gente agora conhece muito do Pelé, porque a gente tinha contato com o Edson, não com o Pelé. A gente não viveu a vida do Pelé, sabe? Vocês podem ver que meu pai não levava ninguém, não aparece filho, mulher com ele, né? Sempre. Então, tá sendo muito legal.